A impressão 3D, hoje em dia, está revolucionando diversos setores da economia, sendo utilizada para criar diversos objetos. Porém, essa tecnologia não é recente, faz mais de 35 anos que a primeira impressora 3D funcional foi inventada. Ela surgiu em 1948, inventada pelo engenheiro físico estadunidense Chuck Hull, onde inventou e utilizou a estereoliografia, tecnologia precursora da impressora 3D. Hull já havia desenvolvido um ano antes essa tecnologia, que viria a ser máquina um tempo depois. A máquina tinha dois objetivos principais, sendo uma delas a criação de lâmpadas para a solidificação de resinas, o qual foi o primeiro objeto criado pela ferramenta. O outro objetivo era a confecção de partes de plásticos de forma rápida, já que o processo tradicional levava de 6 a 8 semanas, e as peças precisavam ser refeitas diversas vezes devido a problemas na manufatura. Sendo assim, com a produção desses componentes, ela se tornou muito mais veloz, já demonstrando sua flexibilidade e rapidez. A impressão 3D funciona basicamente através da adição de camadas sobrepostas. Os objetos são impressos camada por camada até ser moldado à forma final. Para se criar um objeto a ser impresso em 3D, ele deve ser desenvolvido em um computador. Após criar o modelo tridimensional, é necessário inseri-lo no software da impressora. O criador ainda deve definir as dimensões da imagem. O software da impressão irá compilar todos os dados e sistematizar em várias camadas. Em seguida, inicia-se a impressão. Nessa etapa, o injetor de matéria esquenta e suga um filete de plástico que está na bobina. Na medida que o material derrete, ele é injetado em uma base, que se movimenta em dois eixos e cria as camadas. O processo, então, é feito camada por camada. Desta forma, quando fica pronta, outra se inicia até que o objeto fique totalmente pronto. Vantagens e desvantagens da impressora 3D. Vantagens: maior liberdade no designer. A impressão 3D permite a produção de peças complexas, muitas das quais não podem ser produzidas por outros métodos de fabricação. A característica aditiva da tecnologia, ou seja, a fabricação de objetos físicos a partir de um modelo digital, permite a criação de geometrias mais complexas e detalhadas. Personalização das peças. A impressão 3D permite a fácil personalização dos objetos. Cada item pode ser personalizado de acordo com as ideias do projeto, sem afetar os custos de fabricação. Grande variedade de materiais. Atualmente, os materiais de impressão 3D mais comuns são o plástico. O uso de metais em impressoras também encontra espaço em aplicações industriais. Como já citamos, as peças impressas em 3D podem ter alta resistência ao calor, alta resistência ou rigidez, e até serem biodegradáveis. Isso resulta em peças com propriedades únicas adequadas às aplicações específicas. Custos iniciais baixos. Na fabricação tradicional, cada peça requer um molde exclusivo. Os moldes personalizados custam caro e são demorados. Para recuperar esses custos, são fabricadas peças idênticas aos milhares. Como a impressão 3D não precisa de ferramentas especializadas, não há custos iniciais. Os custos de uma peça dependem apenas da quantidade de material usado, do tempo de impressão e, se houver necessidade, do processamento. Prototipagem rápida de baixo custo e retorno rápido. Atualmente, um dos principais usos da impressão 3D é a prototipagem. Se comparado às outras tecnologias, as impressoras 3D oferecem mais vantagens em custo e tempo. A velocidade da produção de protótipos acelera o ciclo do designer, teste, aprimoramento e redesigner. Os produtos que exigiam meses de desenvolvimento agora podem ficar prontos em algumas semanas. Desvantagens: alto investimento. As impressoras e seus insumos tornam-se relativamente caros se não forem bem empregados. Para cobrir o investimento, é preciso uma fabricação considerável. Ou seja, comprar uma máquina para ter em casa ou na empresa, a menos que seja um hobby ou objeto de pesquisa, geralmente não é vantajoso financeiramente. Custo com manutenção. Outro aspecto importante que pode ser uma desvantagem é que a impressão 3D exige conhecimento técnico para que o resultado seja o melhor possível. A manutenção da máquina também deve ser contínua, incluindo limpeza e troca de peças conforme o uso. Uso de softwares específicos. Usar softwares específicos de modelagem 3D pode se tornar um desafio para os leigos. Dominar as ferramentas ao ponto de transformar as ideias e imagens do computador para objetos do mundo real exige muita dedicação.
Na arquitetura, a criação de maquetes em 3D com perfeição de escala e repleta de detalhes já é rotina em muitos escritórios. Uma empresa do setor chegou a criar uma máquina gigante chamada de Shape, que pode construir uma casa sem a necessidade de intervenção humana. Fãs do automobilismo, como o apresentador de TV Jay Leno, usam suas impressoras para criar peças de carros antigos que não são mais vendidos no mercado. Cientistas brasileiros que estudam esqueletos fósseis já digitalizam e fazem moldes do material para visualizar e estudar melhor as estruturas internas. Modelagem 3D. Usando um software de modelagem 3D, como o sistema CAD, um designer cria um modelo virtual do objeto. Na internet, há modelos prontos para download. Processamento da informação. A partir de cálculos matemáticos, um programa divide a imagem em centenas de camadas de cerca de 0,1 milímetros e gera informações detalhadas sobre cada corte transversal e envia informação para a impressora. Impressão. A impressão é feita sob uma base, camada por camada, até a peça estar completamente formada. Uma reação química garante a estabilidade do material à manipulação. O tempo de fabricação pode ser de poucos minutos a algumas horas. No Brasil, a primeira impressora 3D foi fabricada em 2012, totalmente nacional. A máquina usa um filamento plástico como matéria-prima para criar objetos. Imagine que você queira comprar um tênis novo. Logo você acessa seu computador e imprime o par, podendo passear com eles uma hora depois. Parece cena de ficção científica. Não para a tecnologia de impressão 3D, inovação que possibilita criar objetos de verdade diretamente do computador. Nessa imagem, a traqueia produzida com impressora 3D salva recém-nascido. Tubo flexível ajuda bebê a respirar e avança o uso terapêutico de partes do corpo sob medida. Modelo da via aérea de Caiba Gianfrido, com uma luva impressa em 3D. Na segunda imagem, a prótese facial é criada a partir de um celular graças às impressoras 3D e os pesquisadores da Unip. Um projeto para restaurar o rosto de Vittorio Gorzoni foi um sucesso. Na terceira imagem, a impressora 3D auxilia dentistas a criar rosto de homem que sofreu com tumor. À esquerda, Eric Moder, depois da retirada do tumor, e à direita, o uso da prótese feita pela impressora 3D. Para criar um rosto removível, foi utilizado nylon e ímãs. Os resultados recentes mostram que a tecnologia de impressão de biomateriais é já uma realidade. Essas técnicas e materiais novos já estão efetivamente revolucionando a medicina. A criação da tecnologia pauta-se na junção da engenharia de tecidos e medicina regenerativa, construindo revestimentos biológicos que vêm imitar tecidos, a fim de substituir ou auxiliar na regeneração de tecidos lesionados e comprometidos, visando também a necessidade de tecidos e órgãos para transplante. Recentes avanços possibilitam a impressão 3D de materiais biocompatíveis, como biopolímeros, fotopolímeros e componentes de tecidos menos funcionais, proporcionando menor tempo de cirurgia e menos gastos com esterilização. A tecnologia 3D é um avanço necessário, mas também problemático, tendo em vista a dificuldade de encontrar uma fonte ideal de células clinicamente relevante para fornecer grande quantidade de células autólogas, sem indução desejável e com efeito colateral desnecessário como resposta imune para que não seja rejeitado pelo organismo por não ser geneticamente idêntico com o receptor. Por exemplo, a impressão de um único órgão necessita de grande quantidade de células e fenótipos extremamente diversos. O P de 2014. Impressoras 3D vêm revolucionando por causa da sua versatilidade. Um exemplo é a produção do exoesqueleto à base de polímeros, que pode substituir o gesso, como mostrado na figura abaixo. O nylon é um material muito interessante para esse tipo de impressão, uma vez que se produz peças flexíveis e muito resistentes. Um tipo de estrutura polimérica desse material é representada por A resposta correta seria a letra D, pois o nylon é obtido a partir de uma poliamida, cujo número é representado na letra D. Você já deve ter ouvido falar acerca da impressora 3D, mas provavelmente ainda não tem uma em sua casa. Entusiastas garantem, no entanto, que isso vai mudar em breve. Essas máquinas estão popularizando e promovendo mudanças profundas no mercado, ao oferecerem uma escolha entre produção de massa
e customização entre indústrias e manufaturas. Mais do que isso, impressoras 3D estreita a fronteira entre o virtual e o físico, o mundo digital e o real. O setor está deixando de ser apenas um hobby de poucos para se expandir ao mercado cooperativo amplo e engloba desde que deseja apenas experimentar o que uma impressora 3D pode fazer até que eles desenvolvam produtos bastante específicos. O foco ainda não são os consumidores devido principalmente à capacidade de personalização dessas máquinas, mas também à baixa disseminação delas. Em relação à impressora 3D mencionada no texto, assinale a alternativa correta. Letra A. A impressora 3D ainda não são comercializadas e as unidades montadas estão em fase de teste, principalmente na China. B. Uma dessas vantagens da utilização da impressora 3D é que elas não necessitam de softwares específicos para a impressão. C. Já existe um modelo de impressora 3D capaz de construir casas. D. Uma impressora é capaz de imprimir um modelo de uma mão mecânica, mas ainda não é possível imprimir a mão mecânica que consiga se movimentar. Letra E. Como o equipamento é possível imprimir armas, razão pela qual o respectivo comércio é proibido no Brasil. A resposta correta seria a letra D, pois já existe até um modelo de impressora 3D capaz de construir casas. O avanço proporcionado pela tecnologia 3D deve representar para o século XXI um efeito transformador semelhante ao provocado pela Revolução Industrial no final do século XVIII, que tornou viável a fabricação em massa, criou a produção em escala que permitiu o barateamento dos preços das mercadorias e transformou a economia capitalista. Chegará um momento em que as impressoras 3D estarão tão presentes na vida das pessoas que elas se tornarão tão comuns assim como os aparelhos convencionais de hoje. Será interessante ver como a indústria reagirá ao fato de cada vez mais pessoas, em vez de comprar produtos, optarem por fazê-los em casa. A revolução provocada pelas impressoras 3D já começa a transformar os negócios. Ainda é preciso, no entanto, avançar alguns passos para o sistema se popularizar de vez. Reduzir o preço é crucial nesse quesito.